Então, pessoal, boa noite. Eu agradeço aí a todas as pessoas que comentam, que dão força e digo que eu estou pesquisando os temas que vocês pediram. A gangue dos quatro, a camarilha dos quatro, que eu chamo de velha guarda maoísta. Vocês pediram a teoria dos três mundos, vocês pediram a guerra entre o Vietnã e a China. São temas que muitas vezes eu preciso ler em inglês ou francês ou outras línguas, né? Traduzir às vezes um texto em russo e tal. Mas eu estou fazendo mais com inglês e com francês já dá. Mas eu queria falar para vocês de um assunto que é bem necessário, que eu não vi nada no YouTube sobre isso, muito menos no TikTok, creio. As falsas citações de Stalin. Por exemplo, tem um youtuber que esclarece sobre isso, é o Finnish Bolshevik, mas ele só fala em inglês. Então, eu fazendo uma pesquisa de citações de Stalin, é incrível que a maioria, eu não achei, na verdade, nenhuma correta na minha busca no Google. Porque Stalin, nos fundamentos do leninismo, tem uma frase bastante curiosa mesmo, que é assim: o leninismo é o marxismo mais o espírito prático americano, norte-americano, estadunidense. É bem surpreendente, mas de fato ele fala, o Stalin fala isso no fundamento do leninismo, mas não está literalmente dessa forma, mas podemos entender que é isso sim. Então, essa frase é bem surpreendente, né? Agora, a que é muito citada aí é uma que é assim: a morte de milhões, a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhões é uma estatística. O Finnish Bolshevik acha essa frase num romance de ficção científica de um alemão, que, se não me engano, chama Tucholsky. Então é romance de ficção científica. E assim tem várias outras frases. Eu já sabia, eu via isso sempre que alguém fala alguma frase de Stalin, quase com certeza é falsa. Mas eu me surpreendi porque é o seguinte: eu admiro muito o professor de literatura, que é o Flávio Ricardo Vassoler. Ele tem um canal bacana no YouTube, interessante, de filosofia, de literatura, é um professor da USP, é uma pessoa séria, progressista e tudo. Fui ver a tese dele, em que ele analisa Dostoiévski de um prisma progressista, pega Adorno, Bakhtin eu estudei no meu mestrado também de literatura, Marx, por aí vai. Então, embora Dostoiévski tenha sido um escritor conservador na fase madura da vida, em que ele escreveu esses romances que marcam a literatura universal, como Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, ele acho que tem que ser recuperado para a esquerda, tem que ter essa leitura da esquerda desse cara que é crítico, é bom psicólogo. Inclusive o Stalin lia, eu achei um artigo no Dostoiévski Journal, que a obra do Dostoiévski estava lá entre os livros que o Stalin lia, lá na biblioteca dele, e tem marcado assim o que ele lia, principalmente nos Irmãos Karamazov, aquelas cenas lá no monastério do Alexei com o monge Zosima e tal. Tem sentido ele ler e marcar e comentar isso, porque ele era um ex-seminarista, então ele tinha muito a ver com essa igreja, com esses ritos. E aí a filha falou que Stalin dizia que Dostoiévski era um reacionário, sim, mas que era um bom psicólogo. Eu também acho que é justamente por aí. Então, o Flávio Ricardo Vassoler abre a tese dele sobre que tem Bakhtin, Adorno e Marx com uma frase que está no Acordo do Tsar Vermelho. O Finnish Bolshevik, esse youtuber da Finlândia, né, que só fala em inglês, ele comenta que a maioria das frases são falsas e são tiradas do livro de onde Flávio Ricardo Vassoler tirou essa frase, que é A Corte do Tsar Vermelho, do Montefiore. Isso eu achei trash, lixo.
Nossa senhora, eu falei com o próprio Vassoler, mas ele me ignorou, então acho que convém fazer o vídeo, né? Dando esse toque aqui. A frase, eu só achei, ela aparece, ela tá no Montefiore, é uma frase, uma fala do Stalin. Eu pesquisei ela, achei ela em inglês, estaria nas memórias do Milovan Đilas, que é um dissidente iugoslavo. Escreveu um livro teórico que chama A Nova Classe, não é? Dizendo que ali no socialismo real teria surgido uma nova classe, que é a burocracia e tal. Ele vai analisando. Nós já tínhamos visto isso com Trotsky, né? Mas tudo bem. Agora, nas memórias parece que ele ouviu dizer, o Stalin dizer, que houve 2 milhões de estupros na frente bielorrussa e ucraniana, ali oriental, e que os soldados russos estupravam até mulheres russas recém-saídas dos campos. E também ele cita Dostoiévski nessa frase, segundo essa falsa citação que o Digilas diz ter ouvido dele, né? E cita Dostoiévski falando em personagens criminosos, estupradores. Stavrogin, Svidrigailov e tem mais um. Agora eu não estou me lembrando dos 3. Parece que tem o Stavrogin dos demônios, tem o Svidrigailov do Crime e Castigo e tem mais um que pratica estupro em outro romance. Então, assim, não estou lembrando exatamente, mas aí é dito assim, lá na citação, como se o Stalin falasse, você não leu Dostoiévski? Quer dizer, é como se fosse parte do espírito nacional russo praticar o estupro. Aí ele finaliza, o Stalin, entre aspas, né, na fake quote que o Vassoler tem a vergonha alheia de colocar. Eu sinto vergonha alheia, porque, poxa vida, como é que pode? Termina falando assim, depois que os homens estavam passando por muita coisa ali na frente oriental, por que ele não pode se divertir com uma mulher? O pouco que eu pude pesquisar sobre esse assunto é que o estupro de mulheres alemãs por soldados russos é um tópico nazista. Isso aí aconteceu não como política de Estado, como a falsa citação dá a entender, do Dilas. Aconteceu pontualmente e era punido, não era de forma alguma aceito como política neoficial, nem como algo aceito pelo Exército Vermelho, era passível sim de punição. Então, eu vou voltar a esse assunto depois, as falsas citações do Stalin, mas fica aí, né, principalmente o professor Flávio Ricardo, que já editou essa tese, para repensar isso, porque eu também vi outros vídeos do professor Flávio, eu lamentavelmente vi a recorrência, parece que ele tira do Montefiore, que é um cara mainstream, consagrado nos meios de comunicação de massa, que mesmo universidades citam. Mas, sinceramente, eu não achei nenhuma, eu depassei os olhos, eu achei outras frases falsas. Por exemplo, eu lembro de uma que era assim, que Stalin teria dito que, ao contrário de um czar russo que chegou com as tropas até Paris, ele lamentava ter chegado só até Berlim. Eu acho bem complicado ter dito isso. Ele tinha inveja de um czar russo? Não. A outra era assim, uma frase que é do Deutscher, da trilogia O Profeta Armado, da biografia do Trotsky. São 3 livros. Biografia do Trotsky. Mas o Deutscher, ele, surpreendentemente, né, ele diz que mesmo com todos os problemas do Stalin, a União Soviética com ele foi do arado até o satélite. Então ele reconhece isso
Mas não foi o Stalin que disse isso. Que eu coloquei, não foi assim. Nunca vi um discurso do Stalin que ele se vangloriasse de ter tirado a União Soviética e levado à época dos satélites, não. Isso parece-me que foi realmente Deutscher que disse nessa trilogia, essa biografia. Então, infelizmente, professor Flávio, você não acertou uma ali do que eu pude. Assim, eu fiz com tanto rigor, mas não achei nenhuma. Tá? Então, tchau. Então, boa noite.